Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no espaço Maior Gosto Terapias. Vamos dar início aqui à leitura para Sagitário. Tarô, por favor, energia geral do ano de 2026 para Sagitário. Qual é a energia que acompanha o ano inteiro a egrégora de Sagitário? A roda da fortuna! Nada mais, nada menos. Epá, isto fala-nos de movimentos imprevisíveis. A roda da fortuna é aquela... É aquele novo ciclo, aquela mudança que é karmática, ok? Eu costumo dizer que é a alma que aprendeu, porque quando nós chegamos ao fundo da roda e todo este percurso foi feito no sentido da gente ter os nossos aprendizados, já não podemos ir mais fundo. A dor está no seu limite máximo que a gente consegue suportar e então o aprendizado está feito. A partir daqui nós começamos a subir para voltar outra vez à moda de cima. O que é que acontece? Todos estes aprendizados aqui agora vão ser postos em prática quando nós estamos a querer subir na roda da fortuna. Vai ser muito bom. Vocês vão fazer acontecer. Eu sinto aqui mesmo aquela energia do obrigar a alternar os ciclos na vida. Vocês ali, bora lá, é para fazer, então bora, comece por onde? Vocês numa energia muito forte. Ora, vamos ver o resto dos temas, vamos ver como é que tudo isto se vai enquadrando. Ora, amor e família. Amor é o cônjuge, está bem? Marido, esposa, namorado, namorada. O imperador, vocês estão numa energia de imperador. Amizades. A morte, é o que eu digo, vocês vão cortar aqui muita coisa. É verdade, eu estou a fazer esta leitura no dia 31 à noite, portanto aqui na zona onde eu moro é normal fazerem ensaios festivos, portanto se ouvirem barulho não se admirem, está bem? Foguetes e tiros e são eles a experimentar as coisas para a meia-noite. Trabalho e carreira, o ermita. Bem, finanças, o louco, e pá. Estudos, para quem estuda ou para quem quer tirar formações, o mundo, muito bem. Saúde, os enamorados, desenvolvimento espiritual, o julgamento, desafios e obstáculos, a estrela, bem. A justiça no fundo do deck, vamos já tirar o conselho para o ano de 2026 para Sagitários. Tarô dos Arcanjos, por favor, conselho para Sagitário para o ano de 2026. Superar dificuldades e terapia angélica. Então vamos lá falar um bocadinho sobre isto. Portanto, já falámos da energia geral do ano, não é? A vocês aqui numa dinâmica de fazer acontecer com movimentos imprevisíveis. Veio uma situação, acontece algo e vocês imediatamente estão a reagir, imediatamente estão a dar uma solução às coisas. E eu vejo muito nesse sentido assim. Mas o imperador no amor, pois o imperador no amor implica uma estrutura. Eu vejo vocês aqui com uma rigidez muito grande, não sei se isto se vai refletir na educação dos filhos, se isto se vai refletir na lidação com o vosso cônjuge ou até com outros membros da família. Mas que vocês vão estar aqui muitos donos e senhores do vosso nariz, vão. Isto a mim, eu vou ser muito sincera. Para um grupo de sagitarianos, isto para mim
implica que vocês já sofreram na mão dessas pessoas e agora disseram, não mais, a partir de agora é como eu digo e ponto. Já fizeram de mim gato de sapato, agora é a minha vez. Agora eu vou pôr ordem na casa. E essa rigidez de assumir as rédeas, o controle, acho que sim. O imperador também a nível familiar, com a questão da estrutura, pode nos trazer vocês a delinearem quem é importante na vossa vida, quem não é importante, e aqui no contexto das amizades, que não deixam de ser relacionamentos, obviamente, se vocês têm a carta da morte, é vocês aqui a cortarem, a ceifarem meia dúzia de pessoas da vossa vida. Se calhar pessoas que já mostraram o que eram e que papel é que tinham na vossa vida. E vejo vocês a transformar aqui muita coisa. Por outro lado, ainda na questão das amizades, esta carta pode-me dizer que pessoas que vocês até hoje se calhar não achavam muita piada, ou não gostavam, ou tinham uma reserva, tinham um pé atrás com a pessoa, pode-se transformar esse tipo de situação, ok? Mas em princípio é corte, mas como eu estou a ler para milhares de sagitarianos, tenho que considerar as duas opções que a carta me dá no lado positivo e negativo. No imperador, ainda voltando aqui um bocadinho, como vocês estão numa energia de cortes nas relações, também pode acontecer esses cortes no lado da família, ok? Pessoas que vocês se apercebem por algum motivo que não interessa estar na vossa vida e vocês simplesmente cortam e já está. Mais o ermita no trabalho e carreira. Pois eu vejo aqui vocês numa luta interna para perceberem o que é que vocês gostam, o que é que vocês querem na realidade, onde querem chegar, como é que querem lá chegar, qual é o vosso melhor interesse, e vocês à procura de um caminho para realmente satisfazerem os vossos interesses. Seja estes interesses relacionados com a parte financeira, seja estes interesses relacionados com carreira, ou com uma subida na hierarquia, não é? Pronto, chegar mais à frente um bocadinho. Seja estes interesses, ver que opções é que vocês têm, porque o ermita é de análise, é muita análise, é muito detalhista, vai ao pormenorzinho da coisa. E aqui, como vocês, na questão dos estudos, têm um mundo que vos abre portas, que vos abre um novo ciclo na vida, eu não me admiro que muitos de vocês venham a fazer uma formação ou uma recertificação, ou, pronto, no sentido de terem outras opções profissionais em aberto, de forma a que isso de hoje para amanhã vos venha a dar mais dinheiro, mais um rendimento, ok? Pode até ser numa área completamente diferente daquela em que vocês estão a trabalhar neste momento. O louco no financeiro, aqui eu diria para vocês terem cuidado. O louco no financeiro é assim, o louco tem o potencial da criação, ele tem a vontade de chegar lá e apostar, mas o louco também nos fala de movimentos imprevisíveis. E no plano material, há aqui a hipótese de tomarem decisões precipitadas que vos leva a prejuízos. Ok? Portanto, tenham cuidado. Eu sei que pode haver aqui a questão, porque a carta da fortuna também nos fala em movimentos imprevisíveis. Portanto, são duas cartas que nos dizem cuidado porque de repente alguma coisa pode acontecer, ok? E vocês depois vão ter que lidar com isso, porque a questão da oportunidade, do imprevisto, está aqui muito latente no vosso ano e de maneira que sai mesmo no louco, sai na área financeira, portanto cuidado com decisões
pensem, repensem, vejam bem se a coisa se realmente... porque reparem uma coisa, a roda da fortuna como energia geral do ano, o louco com tomadas de decisões imprevistas que podem trazer prejuízo no financeiro, e aqui nos desafios e obstáculos a sair-nos, eu agora já estou a cruzar cartas, aqui nos desafios e obstáculos sai a estrela que nos diz que cuidado com os sonhos podem ser um obstáculo. Portanto, estas 3 cartas assim em linha, vocês vejam lá isso, porque, está bem? Pode não dar bom resultado no fim, está bem? Pensem. Se vos surgir uma oportunidade, analisem bem. Vejam os prós e os contras e onde é que há mais barato e como é que pronto. Vejam bem isso, está bem? Estudos, já tínhamos visto, portanto aqui o mundo abre aqui um ciclo novo, em que vocês conquistam, ou vocês acabaram de fazer um curso e terminaram-no agora e está na altura de iniciar novo ciclo, e baseado nesse estudo e baseado nesse diploma que agora têm, vocês podem abrir uma nova área na vossa vida de trabalho, ou uma nova área que vos de alguma forma, pode até ser um part-time, que vai trazer dinheiro, ok? Só tenham cuidado da forma como o gastam, como investem. Mas sim, se vocês se põem a fazer certificações no trabalho para chegar um bocadinho mais acima, em termos hierárquicos, pois eu vejo estes estudos a correrem muito bem, estas certificações a correrem bastante bem, tá? Isto é a carta do sucesso, isto é a carta de quem quer apostar em conhecimento, isto é a carta do sucesso, é vocês a passarem nos exames, a coisa a correr bem, pronto, é isto. Portanto, acho que sim, que devem apostar sim aqui em conhecimento técnico, ok? Para a vossa área em que vocês trabalham, eu acho que é muito bom. Mais Sagitários, aqui em saúde, sai-nos os enamorados. Os enamorados é uma carta que está relacionada com doenças psicossomáticas. Portanto, está aqui o 2, há aqui 2 pessoas, há sempre... quando há 2 pessoas, há sempre emoções a serem trabalhadas. Pronto, porque um quer, o outro não quer, porque um faz, o outro não faz, porque um tem ciúmes, porque o outro tem ego, porque não sei o quê. E isto tudo traz o trabalhar das emoções. E essas emoções, se não forem realmente bem trabalhadas, podem, quando há uma pessoa que está muito magoada com a outra, isto pode trazer aqui uma dor muito grande, e uma dor muito grande pode se transformar fisicamente numa doença qualquer num órgão. Pronto, isto com certeza vocês já ouviram falar em doenças psicossomáticas, todas têm um foro emocional, portanto é isso. Agora, por estar aqui 2, esta carta também é uma carta que está muito relacionada com órgãos que vêm aos pares, por exemplo, os pulmões, os rins, os membros, ou os braços ou as pernas, é sempre a par, órgãos ou membros que estejam em par, os olhos é a par também, pronto, já perceberam, não é por aí. Portanto, cuidado aí com essas situações. Eu diria muito com os braços, costas, não sei porque, eu estou assim, tipo, assim, tomem cuidado com situações que vocês façam uma força repentina, sem terem feito um aquecimento prévio ao corpo, de repente empurram um móvel, puxam um saco de compras bem pesado, pronto.
Estou a ver qualquer coisa assim. Outra coisa que os enamorados me diz, por causa da questão das doenças psicossomáticas, é problemas no estômago, como, por exemplo, gastrites. Mas seja quais forem os problemas a nível estomacal. Porquê? Porque é as tais emoções que não são bem digeridas, ok? Portanto, vejam, cuidado com isso, ok? Pronto, e é por aí. É só o que eu tenho assim, bebam água. É verdade, bebam água, ok? Aqui há uns anos atrás, quando eu fiz mais um curso de tarot, dizia um formador assim: quando vocês virem nas cartas que alguém está nu, está a refletir a pele está em evidência, e então aconselhem sempre na questão de saúde às pessoas para beberem muita água, porque se a pele está em evidência, uma coisa que a pele precisa sempre muito é nutrimento, é passar o cremezinho, é principalmente beber muita água, portanto, recomendem. E eu estou a passar o ensinamento. O que vocês fazem depois é convosco, mas eu já passei o ensinamento. Vamos ver aqui outra questão. Agora, desenvolvimento espiritual. Pois, o vosso desenvolvimento espiritual está aqui muito ligado a situações do vosso passado, porque com a carta do julgamento, a gente só julga aquilo que já aconteceu, não é? A gente só julga quando as coisas já são conhecidas, já aconteceram. E eu vejo vocês aqui, se calhar, a pensar muito no passado, em coisas que foram pesadas para vocês e que hoje em dia vocês julgam, ok? E essa dor que vos foi causada no passado, lembrem-se de uma coisa, é uma dor que vem para a vossa evolução, para o vosso aprendizado. Porque isto a gente vai criando uma carapaça, energeticamente falando, a gente vai criando uma carapaça à medida que vamos vendo, vamos levando as lições na vida, não é? Uma criança tem uma inocência e um acreditar no próximo completamente diferente de uma pessoa de 50 ou 60 anos. Uma pessoa de 50 ou 60 anos já não acredita da mesma maneira no outro ser humano, porque já levou uns desgostos, já se viu mal, pronto, e é por aí. A visão já não é a mesma, o acreditar, a inocência já não é a mesma. Portanto, e pensem numa coisa, tudo aquilo que acontece na vida à gente não é por acaso e não é coincidência nenhuma, é para nos obrigar a ver as pessoas como elas eram, ou as pessoas ou a situação em si, também pode ser o caso. Eu tenho aqui presente na mesa a carta da justiça como fundo de deck para vocês, o que me indica que todas estas situações, olha, a rigidez dentro da família, saber quem está lá comigo a criar uma estrutura e quem não está, quem está só de aparência. A carta aqui, esta carta aqui de separar o trigo do joio nas amizades, e até acredito que também isto se vai refletir aqui na família, vocês a verem quem é quem na vossa vida, e se estás cá para estares comigo, tudo muito bem, e se não estás cá para estar comigo, chega-te para o lado porque não tens espaço na minha vida, e vocês cortam, ponto, e vocês cortam, vocês é que tomam a iniciativa de cortar. Tudo isso me parece muito kármico, tudo isso me parece que vem no seguimento de uma justiça. O julgamento, vocês estão a fazer o julgamento sobre algo ou alguém, esse julgamento vem de uma situação que veio para a vossa evolução espiritual, para o vosso desenvolvimento espiritual, vocês a verem a vida de nenhuma outra perspectiva, porque já tiveram a lição, não é? Aqui a questão do estudo também, a oportunidade que vocês têm de iniciar um novo ciclo porque estudaram ou estão a estudar e estão a prepararem-se para evoluir a nível de trabalho,
Pronto, tudo isto me parece uma questão muito kármica na vossa vida neste momento. Eu acredito que haja pessoas aqui que estão a começar a sair da cepa torta, como diz o próximo, né? Porque foi o mês passado ou foi o mês de novembro? Foi o mês de novembro, exatamente, que vocês tiveram uma leitura bónus e quer a leitura no mês, quer a leitura bónus, me vinha falar de vocês darem uma reviravolta muito grande na vossa vida. Vocês verem situações, a perceberem-se de coisas que pessoas estavam a fazer e vocês tomarem medidas no sentido de resolver ali meia dúzia de coisas. Portanto, parece-me a mim que já nesse momento, talvez porque a gente se estava a aproximar deste ano, já nesse momento vocês já estavam a fazer limpeza na vossa vida. E vai continuar esta limpeza. Nós estamos a entrar no ano 1, 2026 em numerologia dá 1, e 1 na numerologia é os inícios, é os arranques, é dar o primeiro passo. E tudo o que vocês construírem neste ano número 1, vai criar uma base para um ciclo de 9 anos. Pensem nisso. Portanto, vocês são aquele signo que tem a capacidade do desapego. Portanto, se serve, serve, e se não serve, até um dia. Foi bom enquanto durou, mas agora já não dura mais. Até um dia. E vocês têm muito esta facilidade, graças a Deus, de se libertarem do peso. Portanto, libertem-se. Libertem-se, meus amores, está bem? Porque a vida é para a frente. Do passado a gente só traz o aprendizado. Porque daqui por 10, 15, 20 anos a vida pode voltar a pôr-nos numa situação idêntica e depois o universo depois vai estar a ver como é que a gente vai reagir. Então vais cometer o mesmo erro que cometeste há 15, 20 anos, vais-lhe dar a mesma solução que tu vistes que não era válida, que não servia para ti, para a tua vida, para os teus valores, ou vais-lhe dar uma solução diferente agora. E isto acontece, ok? Isto acontece. Vamos ver o conselho para o ano. Superar dificuldades. Eu até vou pôr os óculos que eu quero ler isto bem. Arcanjo Jeremiel. O pior já passou e estás a ultrapassar quaisquer desafios prévios. Façam um print. Façam pausa, leiam e daqui a 6 meses, guardem o vídeo, daqui a 6 meses a gente volta a falar sobre este vídeo. No fundo do deck o conselho diz: terapia angélica. Arcanjo Rafael, entrega os teus cuidados e preocupações aos anjos e deixa-nos carregar os teus fardos. Ou seja, vocês não estão sozinhos. Ok? Vocês não estão sozinhos, de maneira nenhuma, não pensem nisso, por muito que às vezes uma dor possa surgir de uma situação repentina que acontece, vocês estão protegidos, olha a estrela, vocês estão protegidos, há uma esperança, há um equilibrar das emoções, há um guiamento, alguém vos está a guiar, olha, o caminho é por aqui, o teu norte agora é por aqui. E esta carta da estrela vem justamente cair em cima do tema dos desafios e dos obstáculos. Portanto, é como se desse aqui uma força e um encaminhamento a dizer: vocês não estão sozinhos, vocês estão a ser encaminhados para um determinado lugar. Está bem? Tenham fé, acreditem no invisível, tenham fé. Entretanto, por outro lado, porque eu tenho que ver os dois lados da questão,
A carta da estrela também fala muito em sonhos, em devaneios, e ela cai justamente no campo dos desafios e obstáculos. Portanto, vocês, isto é um alerta para um grupo de sagitarianos que nos diz, tenham cuidado quando as coisas acontecerem, porque podem parecer uma coisa e serem outra. Busquem informação sobre os desafios que se aparentam, busquem informação sobre os desafios que se apresentam, não acreditem à primeira, procurem mais informação, procurem se informar, porque às vezes as coisas podem ser mais complicadas. Eu não estou aqui a tentar pôr as pessoas em pânico, atenção, mas estou-vos a dizer, não se deixem levar pelos sonhos. Isto não é nada, isto resolve-se bem, e depois quando vocês começam a tentar lidar com a situação, vão perceber que a coisa era muito mais complicada e muito mais difícil. Por isso é que eu estou a dar aqui o alerta, tenham cuidado com as situações de desafios e obstáculos, ou alguém vos vir dizer alguma coisa que seja, por exemplo, num assunto importante, ver-vos mentir ou ver-vos iludir, ok? Com questões que depois não, vocês começam a tentar a resolver e vão perceber que não é bem assim. Portanto, cuidado com compras. Comprar uma casa, comprar um carro, compras avultadas, está bem? Porque vocês podem ser levados ao engano, ok? Por isso daqui o louco dizer cuidado com os gastos imprevisíveis, está bem? Estava a ver se via assim mais alguma coisa para vos falar. Aqui o ermita, vejo vocês muito sozinhos no trabalho. Se calhar, não sei, muito quietos, muito isolados no trabalho. Não quer dizer que isso que seja mau, atenção. Às vezes mais vale sozinho que mal acompanhado, do que com certos colegas à nossa volta. E esta questão aqui do estudo e do ermita, isto a mim me faz muito sentido, porque se vocês estiverem ocupados com o estudo, estiverem afincados ali para se prepararem para um exame, para não sei o quê, vocês no trabalho também, vocês podem estar a tentar, porque imaginem, se é uma certificação para o trabalho e vocês estão a lidar com questões técnicas, vocês estarem no trabalho e estarem a pensar, eu estudei isto, se lá na frente me aparecesse uma situação assim, segundo os estudos que eu estou a fazer, eu teria de agir desta forma ou daquela, e eu vejo vocês muito concentrados em vocês mesmos e a não darem tanta conversa aos colegas. Já aqui nas amizades eu vejo vocês a cortarem muita gente e possivelmente isto vai se aplicar também, ou seja, também à família. Ou seja, parece-me a mim que vocês vão estar muito seletivos com as pessoas. Muito seletivos com as pessoas. Cuidado aqui com negócios arriscados, está bem? Por causa da questão do louco. Mas sim, o louco é, pelo lado positivo, pode também ser alguém líder, alguém que tem vontade de empreender, que tem vontade tem o potencial da criação, é o tudo ou nada, estão a perceber? É só questão de vocês analisarem bem as coisas antes de realmente gastar o vosso dinheiro, antes de fazer a tal transferência ou o tal pagamento, está bem? Analisem bem primeiro, só isso, para não correr mal. Mas não é uma carta má, é uma carta que traz aqui a ação, é uma carta que traz pioneirismo, dinâmico, pronto, só que, pronto. Eu como sou muito reservada nestas coisas, gosto e mesmo assim às vezes engano-me, pronto, e é o que é, e é a vida.
Não sejam inocentes a gastar o vosso dinheiro, está bem? Nem a contar a vossa vida a ninguém. Mas não me parece que vocês vão estar aí a contar a vossa vida a ninguém, não. Mas pronto, fica a dica, porque nem toda a gente é igual. Se tiverem dinheiro, guardem-no, fechem a boca, não falem com ninguém, ninguém precisa de saber, porque se um dia vos faltar, não está lá ninguém para vos dar nada, sabem? Pois é, pois é. E assim, olha. Bom, meus amores, eu assim de repente estava aqui a olhar ainda a ver se via mais alguma dica que pudesse dar-vos. Parece que não vejo mais nada, assim de repente acho que vi tudo. Aqui com o Imperador, só se for isso. Muitos de vocês vão estar a lidar com uma figura de autoridade. Ou vocês têm que se tornar uma figura de autoridade, imporem-se dentro da família, ou vocês vão ter aqui dificuldades a lidar com um imperador na vossa família. Um pai, um avô, um tio mais autoritário, um irmão mais velho, uma irmã mais velha, porque isto no tarô é uma energia, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Atenção, hein? E vocês a terem que ter sabedoria para saber lidar com essa pessoa. Também pode ser o caso. Bem, agora é que eu acho que vi tudo. Meus amores, fica um beijinho muito grande. Espero que tenham gostado da leitura. Não se esqueçam de ver o vídeo do dia do portal 1 do 1, que é o primeiro vídeo para um ciclo de 9 anos. Ok? Acho que vai ser forte. E pronto. Ponham aí o dedinho no like, partilhem este vídeo com alguma pessoa que vocês gostem de Sagitário. E é o que é. E vejam o vídeo do mês de janeiro que já saiu, tá bem? Um beijinho grande e até um dia destes, tá bem? Truliro!